É um desabafo de uma pessoa e ela quer saber a opinião de vocês. Eu acho que ela está querendo ouvir a gente, né? Vocês aí, vamos lá. Estou passando por uma fase muito difícil. Meu esposo se foi. A casa espírita precisa se preocupar em nos acolher neste momento. Não é porque somos espíritas que não temos sentimento de perda. Eu imagino que ela estava querendo um acolhimento assim mais aconchegante da casa, né? E eu estava falando para a Divina aqui que às vezes a gente é igual uma pedra de gelo mesmo. Mas eu passo para vocês trazerem uma palavra para ela. Acho que essa minha fala é melhor, isso aí. Uhum. Existem alguns lutos, né, que são considerados lutos invisíveis. Isso tecnicamente existe. Ou seja, os lutos que não são considerados pelas pessoas. Tipo o luto por um pet que desencarnou, o luto porque a gente perdeu o emprego, o luto porque um parente nosso extremamente idoso, um vozinho, desencarnou e as pessoas dizem, mas já estava na idade, né? E acham que desconsideram. Existem muitos lutos. O luto da pessoa que teve um aborto espontâneo, em que a gente ouve, não, você tem outro rapidinho, né? Engravida de novo. São lutos desconsiderados. Eu costumo dizer que existe mais um luto invisível, o luto do espírita. Porque os espíritas, não estamos, claro que nós não estamos generalizando, né? Mas já conhecemos alguns casos em que espíritas colocam que foram convidados pelos dirigentes, pelos trabalhadores da casa espírita a não chorar, porque eles já sabem que o ente querido está bem e que está vivo e que não está morto, então não precisaria ficar chorando, passando por esse luto, né? Outras pessoas falam isso depois de 2, 3 meses, que já chega de chorar, você já conhece, e simplesmente acham que o espírita é uma pessoa que não tem emoção, que não tem sentimento, que não pode sentir saudade, que o filho morre e ele tem que achar que está tudo bem. E isso é, no mínimo, descaridoso. No mínimo, descaridoso. De cristão e de espírita, não tem nada. Porque o espiritismo é o consolador prometido. E onde é que nós estamos colocando a consolação, gente? Só nos livros, só nas palestras? Ou as nossas casas espíritas se transformaram só em escolas? Nós abrimos as portas da nossa casa espírita para quê? Para doutrinar as pessoas a serem espíritas? Qual é o momento da nossa casa espírita em que nós acolhemos as pessoas que estão sofrendo pelo luto que for? Não é só perda de pessoas queridas. O luto porque eu descobri uma doença em mim ou num parente meu que eu amo, é uma doença difícil. O luto porque eu me separei. Um luto porque eu perdi o meu emprego e eu não sei o que fazer. Muitas vezes a gente chega na casa espírita e não tem ninguém para dizer, não tem ninguém na recepção na porta do centro espírita. Então, sim, o que você está passando, minha querida? Muita gente passa ainda na casa espírita. Muitas casas espíritas já estão abrindo as portas para isso. Já estão preparando equipe de recepção para detectar as pessoas que estão chegando pela primeira vez e darem um acolhimento separado. Né? Para perceber se existe alguém aí que está... Às vezes, uma vez eu estava dando uma palestra e observei que tinha uma pessoa, um senhor, que estava soluçando baixinho. Não foi por causa da minha palestra, que quando eu vi ele já estava lá. Ele estava no estado de sofrimento que ele soluçava e fazia tudo para não fazer barulho. E quando acabou, eu fui com o pessoal da recepção e disse, olha, vão lá, que aquela pessoa ali está passando por algum problema sério. Então, é importante que a gente veja isso, porque se muitas pessoas estão fugindo para as lives, porque o conteúdo está lá,
Então, talvez as nossas casas espíritas estejam sendo convidadas pela espiritualidade a abrir as portas para consolar. Porque isso é difícil nas lives, para dar um abraço, para dizer eu te entendo, vamos conversar, fale o que você tem que falar, você está entre amigos aqui. E dar a palavra de compreensão e de acolhimento. Principalmente para os trabalhadores espíritas. Eu conheço trabalhador espírita que frequenta uma casa espírita e diz: Sâmia, quando eu vou tomar passe, eu tomo na outra, porque aqui eu sou trabalhadora, né? Como é que eu vou dizer que eu estou precisando de um passe, ou que eu quero fazer um tratamento, um atendimento fraterno? Aí eu vou para a casa espírita tal lá, fazer isso. Tem cabimento? Quando é que nós vamos nos organizar, em termos de federativa, e Rondônia abriu esse trabalho, de montar o dia para atendimento fraterno a trabalhadores espíritas? Uma casa, talvez a federação, uma casa vinculada ao trabalho federativo, possa dizer: casas espíritas, tal dia da semana, o atendimento fraterno pelo diálogo, a mediúnica, o grupo de orações é para trabalhadores espíritas. Porque a gente vai lá, todos são trabalhadores, todos estão com seus dramas, todos podem desabafar, conversar e ouvir. Isso. Eu acho que é uma questão para a gente amadurecer, é o próximo passo das casas espíritas, consolar. É verdade, talvez esse seja o espaço que a gente está precisando criar, ampliar. Eu queria só dar uma contribuição, um reforço, na verdade, numa parte que essa minha comentou, que é o seguinte: na medida em que as lives estão cumprindo o papel de informar, e alguns estão dizendo que as casas diminuíram a frequência, se diminuiu é porque a gente não está focado na dor. Porque o que tem de gente em sofrimento é muito grande. E a gente, às vezes, está ligado num aspecto conteudista e não está entregando acolhimento, consolo e suporte ao sofrimento para as pessoas. Se nós entendêssemos bem a dinâmica da espiritualidade, a gente poderia perceber assim: o trabalho cognitivo as lives vão fazer, e nós vamos cuidar presencialmente do coração das pessoas. Vamos ter que dar uma revisão, fazer uma revisão do formato das nossas tarefas, acolhendo mais, ouvindo mais, abraçando mais e tornando o trabalho muito mais voltado para aqueles que padecem. E aí vem a questão da droga, vem a questão do luto, vem vários aspectos. Eu tenho tido, nos últimos tempos, algumas ideias. Eu já tive 3 ideias. A primeira ideia: fazer atendimento espiritual em forma de roda de conversa, para que as pessoas possam ter. Ali é o grupo de luto, ali é o grupo do pessoal com ideação suicida, aqui é a turma que tem problema de conflitos familiares. Você dividir para que em roda de conversa as pessoas possam se abrir mais e ser mais efetivo o trabalho de acolhimento. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, que eu já também falei aqui uma vez, é criar um grupo dentro do atendimento espiritual para jovens, em que você trata só os dramas dos jovens, para que eles não se sintam não acolhidos na juventude espírita. Então, olha só, o Paulo Witter está falando que já adotou aqui, chama Conversa Fraterna, que legal. Então, a minha segunda ideia é nós fazermos um trabalho onde nós vamos apresentar para as pessoas, para os jovens, os temas que eles se interessam. Então, um dia vai ser sobre bullying, outro dia é conflito familiar, outro é ideação suicida, outro é automutilação, compromisso afetivo, sempre em formato de roda de conversa, para que eles possam ser acolhidos, falarem, sem ser ainda o grupo de jovens. Nesse trabalho, a gente engaja o jovem na casa, e daí a um tempo, depois, 6 meses, 1 ano, sei lá, você pode transferi-lo para o grupo de jovens, porque já terá atendida a sua sede e sua fome de conhecimento em termos da cicatrização de suas feridas. E este final de semana eu tive a terceira ideia. Estudo
terapêutico do Evangelho. Em vez da gente estudar o Evangelho como a gente muitas vezes faz, que pega o primeiro versículo até o último, estudar do Evangelho só os pontos que sejam interessantes para a terapia da criatura humana. Seria para tirar do Evangelho o perfume do Evangelho. Ana Teresa Camasmi, meu Deus, que honra suprema! Mas qual seria a terceira ideia, Teresa? A terceira ideia é a seguinte: Kardec, quando fez este livro, chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que o livro deveria ter outro nome. O nome do livro deveria ser O Espiritismo segundo o Evangelho, porque isso aqui não é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é um estudo do Espiritismo segundo o Evangelho, porque ele parte do Espiritismo para o Evangelho. A ideia seria partir dos dramas humanos para o Evangelho. Nós teríamos que pegar os dramas que a sociedade tem, ansiedade, depressão, angústia, tristeza, violência, abandono, e procurar no Evangelho quais são os versículos que tratam disso. E criar os grupos que estudam não o Evangelho pelo Evangelho, mas Jesus, o terapeuta divino, oferecendo suas falas para as dores humanas, conforme está proposto no livro Jesus e Atualidade, onde isso já foi feito por Joana de Ângeles. Cada capítulo é um drama da atualidade e o versículo que está conectado com essa discussão. Então, as casas têm que alargar o trabalho que se faz no socorro à dor. Tem muita gente se automutilando, tem muita gente com ideação suicida, tem muitos lares se desfazendo, tem muita gente com vazio existencial. A gente não pode deixar que essa mensagem chegue nas pessoas. E se, como foi colocada aqui a questão do luto, o luto tem que ser respeitado. Trabalhador, não trabalhador, não interessa. Se eu sou trabalhador espírita, posso ter todo o conhecimento do mundo, dói demais. O luto dói demais. E o consolo da doutrina espírita é muito bom, mas a gente trabalhar isso no nosso coração, para nós, somos trabalhadores, já é difícil. Imagina para quem não tem esse conhecimento. Então, é imperioso que a gente desperte para essa necessidade. Nós não podemos mais manter a casa espírita alheia a tantas dores que a criatura humana possui. Não podemos. A gente tem que despertar para isso e fazer com que as nossas casas tenham conteúdo, sem dúvida, mas também tenham muito coração para oferecer. Eu vou acrescentar um quarto, então, uma quarta proposta, tá? Que é uma que não mexe tanto com a rotina do nosso centro espírita. Dar um exemplo, estudo sistematizado, ESD, tá? Não é necessário que exista o ESD e que eu abra um outro trabalho de roda de conversa, para consolo, para desabafo. Eu posso utilizar o meu ESD sem prejuízo do conteúdo, isso é essencial. Tem que estudar do jeito que tem que estudar, com a profundidade que for, mas eu posso ampliar o meu tempo de modo que eu gaste. Vou chutar aqui, tá, gente? Não é que é isso, chutar. O coordenador do grupo que vai expor usa 40 minutos para que o conteúdo seja apresentado de uma forma completa e esse estudo duraria, por exemplo, mais 40, tá? Então, 1h20 é um tempo razoável, em que ele abre para perguntar, e o que isso tem a ver com as nossas vidas? O que esse conteúdo que o Espiritismo traz muda a nossa vida? Quais são os nossos conflitos, as nossas dores, em que eu posso encaixar esse conteúdo? O que me ajuda, o que me consola? E abrir na roda, tá? Tentar fazer todo o estudo em forma de roda, que isso ajuda, tá? Com ou sem mesa no meio, tanto faz. E dar espaço para que as pessoas falem das suas vidas e digam o que estão sentindo e como aquilo poderia colaborar. E amadurecer essa ideia. Então, as pessoas aprenderiam, mas se sentiriam ouvidas, acolhidas também.